A onda de Urano, de Mercúrio à sua oitava. Casa 7. É uma casa de ar e identifica-se com o ar do signo da Balança. Vênus é o planeta que rege a sua vibração. É a área onde se aprende a partilhar emocionalmente. É o espaço da complementaridade. No primeiro nível da casa 7 vive-se a primeira experiência amorosa, o encontro do eu com o outro, o primeiro impacto de relacionamento emocional frente a alguém com quem me identifico. No segundo nível da casa 7, o outro aparece como o meu espelho e complemento. Neste nível vive-se a lenta, conflitual e fundamental experiência da aprendizagem do amor. Quando, ao projetar-me emocionalmente por identificação, o outro me devolve a face obscura que de mim não sei. O outro é espelho do que de mim me falta saber. A dor de amor acontece sempre que o espelho não me devolve o melhor de mim. Quando me reduz em vez de me ampliar, há que partir o espelho e aceitar uma dolorosa recuperação emocional. A maturidade amorosa consiste em inteligir este processo. Ao denunciar o irrealismo da projeção e a ilusão da expectativa, só então se atinge o equilíbrio amoroso, nascido de uma recuperação interior, de uma centragem emocional, de uma conquista de liberdade. O amor acontece quando por ressonância o outro me devolve quem eu sou. Quando o seu olhar sobre mim me amplia e revela a minha maior dimensão. Do amor de reconhecimento de mim no outro nasce uma empatia. A verdadeira emoção venusiana. O terceiro nível da casa 7 é a vivência do amor, o prazer do relacionamento sentido como troca, no dar e receber em liberdade. A tensão amorosa, eu, outro, é a força atuante do encontro comigo. A consciência do 1 a 2, quando o que não podemos saber de nós próprios sozinhos, o ser amado pelo seu amor nos revela. Só o amor faz sentir o eu da sua prisão interior, do seu separatismo solitário. Só o amor liberta da divisão do mundo. Por ser o polo exterior da minha imagem interior, o outro completa e fecha o ciclo da minha identidade. Casa 8 é uma casa de água. Identifica-se com a água do signo do Escorpião. Marte e Plutão são os planetas que regem a sua vibração. É a segunda casa kármica em que o eu se confronta com a prisão obscura do seu próprio passado. Obriga a exorcizar antigos medos. É toda a carga psíquica e instintiva condicionada pelo desejo. É a vida sentida como obsessão de sobrevivência. O signo e os planetas que se situam na casa 8 agem pressionados por memórias irracionais de mal-estar inconsciente. Afirmam-se frente aos outros através de uma qualquer forma de poder material, sexual ou psíquico. A casa 8 é uma área de regeneração, de transformação interior. Por isso é chamada a casa da morte. No primeiro nível da casa 8, situam-se os legados, as heranças, as dependências de bens alheios, que nos impedem a confrontação real com o valor próprio. Condicionam-nos aos outros, reduzem-nos, dificultam a descoberta da nossa identidade. O segundo nível da casa 8 simboliza a força do instinto, vivida como afirmação de poder do eu sobre os outros. Traduz-se em atitudes compulsivas não detectadas pela consciência.
é o mundo da dependência psíquica, da possessividade, da não liberdade emocional. A este nível, o sentimento que domina o eu é o desejo obsessivo de Marte e Plutão. Um medo remoto e inconsciente domina a personalidade. O terceiro nível da casa 8 é a área onde se situa a grande alquimia do ser, a transformação do eu em profundidade, a dolorosa confrontação com a sua impotência, com a anulação do desejo. É uma morte psíquica. Dá-se quando a vida nos obriga a largar o que julgávamos ser a nossa força, a nossa obscura segurança, nossa arma de poder. Esta morte é a porta oculta contida na vibração do escorpião, experiência interior de aceitação de perda, de anulação do eu, vivida como processo de regeneração. Abre uma nova vida, aceito como íntima e transcendente realidade. É a via da salvação, a chave iniciática para a última dimensão do ser. Casa 9 é a última casa de fogo. Identifica-se com o fogo do signo de Sagitário. Júpiter rege a sua vibração. É a área do conhecimento superior. Referencia o eu ao imutável presente no dinamismo de uma ordem maior. O conhecimento da casa 9 nasce de verdades arquetípicas presentes nas leis do universo, onde o eu encontra a direção segura, o sentido do caminho que o leva à sua remota e universal identidade. No primeiro nível da casa 9 situam-se as viagens de longa distância, físicas e metafísicas, nascidas da insatisfação que nos faz procurar novos horizontes, novas culturas, novos modos de vida. Este primeiro nível, o conhecimento que esta casa simboliza é horizontal. Passa-se ainda sobre a terra, procura-se de fora para dentro. Veio da identificação com outros povos, outras nações que nos revelam comportamentos não familiares. É o apelo do longe, do distante, de tudo o que nos é estrangeiro e por isso nos dinamiza. O segundo nível da casa 9 é vertical. Exprime-se da procura de uma verdade interior, no desejo de ensinamentos que estimulem a mente superior. Ensinamentos eternos, transcendentes, capazes de despertar em nós uma adesão emocional, uma nova fé. Este nível situa-se à adesão a todo o conhecimento que nos revela novos valores. No terceiro nível da casa 9 situa-se o processo de auto-iniciação. O encontro do eu consigo, com a sua última identidade. É a descoberta da tradição, a primeira experiência iniciática. Quando nos apercebemos que não somos identidades solitárias, separadas da força de um universo em expansão. Quando transcendemos a divisão a que nos reduz o nosso egocentrismo separatista e aderimos a leis intemporais capazes de nos integrar, direcionar e orientar. Orientar, como a palavra indica, é virar para o Oriente, onde nasce o Sol e de onde nos vem a mais remota tradição. Tradição entendida como um ensinamento de universalidade capaz de entrar em ressonância, dar forma e referenciar a nossa memória arquetípica, para que eu a possa atualizar no contexto sociocultural do tempo em que lhe é dado nascer. A casa 9 é uma casa de procura de sabedoria. Aí se vão aprender verdades universais. Numa última fase, essas verdades vão poder ser ensinadas aos outros, ao adquirir uma nova fé que lhe ensina o caminho, ao iniciar-se, ao reconhecer-se numa verdade que o transcende. O eu vai então expandir-se pelo prazer em ensinar.
último nível da casa 9 é a via dos mestres. A expressão da sabedoria. Casa 10, ou meio do céu, é a última casa de terra. Identifica-se com a terra do signo de Capricórnio. Saturno rege a sua vibração. No primeiro nível da casa 10 revela-se a ambição social como primeiro desejo de projeção do eu no coletivo. A procura de status, de consideração, de prestígio, de poder público. O desejo da afirmação pública é válido. Nasce como resposta a um chamamento de universalidade. Traduz um movimento em expansão de todos os sistemas. Corresponde à necessidade que o homem tem de transcender os limites do seu mundo privado para um relacionamento mais abrangente com a vida e com os outros. Neste sentido, a afirmação pública é, em última análise, um apelo cósmico. Identifica-se em qualquer tema de nascimento com a energia do signo do meio do céu. O apelo deste primeiro nível é muitas vezes confusamente filtrado através de um sentimento de insegurança e inferioridade social. Como reação inconsciente a esta insegurança, o eu vai ilusoriamente e de uma forma perversa compensar-se pela afirmação egocentrada de poder. No entanto, por razões do seu destino próprio, o eu pode não responder ao apelo social por se encontrar totalmente inibido ou bloqueado. Vive então uma autoimagem reduzida. Demite-se da sua intervenção maior a sua ação no coletivo. É o mundo das massas anónimas, não intervenientes, pessoas que se desconhecem, para quem a energia da sua casa 10 será sempre e apenas potencial. Inconsciente adormecida, nunca chega a manifestar-se. Infelizmente, é na atualidade o estado evolutivo da maioria dos seres humanos. Ainda se encontram socialmente irresponsáveis, aquém do que podiam vir a ser, reduzidos à esfera das suas necessidades básicas, do seu mundo privado, das suas preocupações domésticas e familiares. Desconhecem a experiência mais vasta e mais universal da sua casa 10. A noção de democracia situa-se no âmbito desta conquista evolutiva. De uma forma pouco personalizada, é já o início do movimento que levará cada um à sua pública autoexpressão. No segundo nível da casa 10 situa-se a capacidade de afirmação social. É a projeção do eu frente à opinião pública. O poder individual que se revela ao dinamizar as forças do coletivo. A profissão como forma de intervenção personalizada nas estruturas que asseguram a ordem comum. A realização pessoal por participação em organizações nacionais ou internacionais. Neste contexto, situa-se igualmente todo o trabalho que nasce de uma colaboração individual ao país, que é o nosso, e ao mundo em que nascemos. Neste segundo nível da casa 10, o eu relaciona-se com as suas estruturas. O terceiro nível da casa 10 identifica-se com a responsabilidade social. Traduz a contribuição mais segura, mais adulta, mais livre e mais determinada que cada um pode dar ao mundo. Quando o eu aceita incondicionalmente ser quem pode vir a ser. Quando responde totalmente ao seu destino, ao seu projeto de vida. Quando vence o último nó de medo, a imaturidade que o prende ao fundo do céu, à sua intimidade, à família, às suas fundações. Uma vez liberto das inseguranças e condicionalismos que o prendiam ao passado, só então é emocionalmente adulto, capaz de se assumir responsável. Neste sentido, a resposta à casa 10 é a afirmação consciente do que antes ainda não podia ser expresso, por se encontrar aprisionada a medos inconscientes. Nesta fase emancipada,
O eu cria novas estruturas. O terceiro nível da casa 10 revela a liberdade conquistada pela aprendizagem dos ciclos do tempo, já sem resistências emocionais nem sentimentos redutores de uma autoimagem pessoal. Neste nível, a casa 10 é a resposta da personalidade individualizada. Casa 11 é a última casa de ar. Identifica-se com o ar do signo de Aquário, o ar da mais alta frequência. Urano é o planeta que rege a sua vibração. A casa 11, bem como a casa 10, são num tema astrológico as duas áreas de intervenção social. Na casa 10, o eu responde ao social de uma forma individual e responsável. A casa 11, a experiência social, é partilhada. Aqui o eu e os outros, em comum, afirmam o seu poder de transformação das forças reativas da sociedade a que pertencem. É pela qualidade do signo desta casa que cada um responde a esse chamamento. No primeiro nível da casa 11 situa-se a capacidade ou dificuldade de vibração emocional por identificação. Traduz o tipo de qualidade que a amizade pode estimular, a capacidade de ter ou não ter amigos. Amigos entendidos como aqueles com quem se partilha algo em comum. Os que despertam em nós um sentimento venusiano de troca, de movimento, de libertação. É o conceito astrológico de amizade. O segundo nível da casa 11 informa sobre a capacidade de realizar com os outros. É a identificação com o grupo, o prazer do trabalho em equipa, que nos devolve a consciência de que não estamos sós. O sentimento de solidariedade desperta quando nos associamos a projetos novos, dinâmicos, com objetivos de transformação social. Os que atualizam a cultura e abrem o futuro. O terceiro nível da casa 11 é a consciência cósmica, a mentalidade da nova era ou consciência aquariana. Aquário é a vibração pela qual o eu apreende a intenção evolutiva de um universo em expansão. No terceiro nível da casa 11 encontramos a última resposta do Aquário, a afirmação do eu como ser universal, consciente da sua evolução planetária, sabendo-se uma parte individualizada desse organismo vivo que é a humanidade, conhecendo-se como um elo dessa imensa cadeia cósmica onde cada um tem o lugar que é o seu. Ao chegar a este alto nível de consciência, o ser humano desperta para a sua responsabilidade de estar no mundo. Vibra na alta frequência do projeto crístico e humanitário da grande família humana de que faz parte. Ao assumir o que tem de único e individualizado, ao acrescentar de um modo solidário algo de seu ao movimento de evolução coletiva, força cósmica transformadora que a todos chama para um futuro melhor, mais fraterno, libertador. Casa 12 é a última casa de água. Identifica-se com o signo de Peixes, revela o conflito das suas duas águas. Júpiter e Netuno regem esta vibração. A casa 12 é uma casa kármica. Contém no seu registro mais profundo a nossa memória de unidade. É o mundo dos arquétipos, as referências universais da mente supraconsciente. A casa 12 é a área da vida interior, o espaço do incomunicável, o fundo da alma, onde ninguém entra, apenas o diálogo do eu com o seu sentir profundo. De mal-estar, se vivido como sentimento de separação, ou de bem-estar, quando vivido como sentimento de unidade. Planetas na casa 12 já não vêm ao mundo lutar, buscar, receber. São energias que se encontram bloqueadas até ao dia em que o processo de encontro interior seja experimentado.
Pode dizer-se desses planetas o que de si dizia o Cristo: o seu reino já não é deste mundo, mas sim do mundo interno, esse reino da alma ao qual esses planetas terão de se render, para que a fonte da vida íntima se possa expandir e ser realidade. Importa separar as águas do sentir, atravessar o vazio da alma, aceitar a vida incondicionalmente. Como diz Rudyard, há que atravessar o deserto. Há que fazer uma dolorosa e solitária viagem ao mais dentro de si, até chegar ao oásis interno, fonte e princípio de vida, íntima fonte onde qualquer um pode matar a sede. É o encontro do imutável, o Buda em nós, a morada do Pai. Netuno, a última resposta da vibração pisciana, a oitava de Vênus, o amor universal. O primeiro nível da casa 12 é a esfera da solidão, a prisão do eu em si, o mal-estar de uma energia presa que não encontra expressão. É o emparedamento da alma. Faz-nos sentir fora e longe de tudo, prisioneiros de nós próprios, ausentes da realidade exterior. No segundo nível da casa 12 vive-se o doloroso combate do eu frente ao mundo, onde procura situar-se sem nunca se encontrar, sem que o mundo lhe devolva a resposta total que o pode dimensionar. Por ser neptuniana, a energia da casa 12 projeta-se como absoluto que o eu fora de si não pode vivenciar. Neste nível, a casa 12 sente-se como experiência de mal-estar interior e desilusão, por excesso de projeção emocional numa realidade incapaz de um absoluto responder. Então o eu fecha-se em si, sem saída. O terceiro nível da casa 12 é a morada do eu superior ou mestre interno. A casa do eu liberto, já sem medo, consciente de que é, em sua essência, templo de vida. Este último nível simboliza a rendição do ser, quando o eu se perde no em si e abre o coração. Só então se desfaz o nó da eternidade, das profundezas do ser, finalmente emerge uma emoção de unidade, um sentimento de paz. Só então se sabe eterno. A polaridade básica do eu, o Sol e a Lua, 10ª lição. O Sol é o centro emanador, a força primordial do nosso universo telúrico. Suporta e ativa o processo vital. É o poder do criativo, a energia yang, motor de expansão. A vibração do prisma solar, na multiplicidade das suas frequências, contém potencialmente tudo o que um ser humano pode inteligir. A Lua é o vazio energético, um planeta morto. Reflete o Sol sem nunca o receber. Intermediária entre o Sol e a Terra, age sobre as marés e sobre toda a água da Terra. Age sobre a água do corpo humano, o mundo da memória. A Lua prende-se à Terra. É a dimensão mais obscura do ser. A Lua é a ânima ou alma humana. O Sol é o ânimos, o espírito que a ilumina. O Sol e a Lua polarizam-se mutuamente. Ao nível do eu, dão origem a um movimento, o psiquismo de cada um. É ir da Lua para o Sol, do não ser para o ser. É o misterioso mundo da consciência humana. A relação básica evolutiva que em psicanálise se chama a passagem do inconsciente ao consciente. Pela tomada de consciência das carências lunares, o homem vai do conflito à harmonia. Corresponde à progressiva conquista do equilíbrio emocional. É o encontro de uma estabilidade interior inerente
à difícil aprendizagem da liberdade e do amor. A lua simboliza o que existe na Terra, de não solarizado, de não inteligente. É a noite do espírito, quando ainda mergulhado nas trevas originais. Por isso, a lua se identifica com o passado, o passivo do homem. Por ser satélite da Terra, a lua representa o que ainda não é autónomo, o que gravita em torno de um centro por não ter centro próprio, o que não é emocionalmente livre, mas dependente, indo buscar alimento a uma força alheia, a fonte emanadora que o atrai. No campo psicológico, a dependência e a gravitação manifestam-se nas relações de imaturidade amorosa. Estão na origem dos conflitos e das tensões emocionais dessas mesmas relações. Depender de uma projeção emocional é não ser livre, não ter movimento próprio, estar lunarizado. Ir no sentido do Sol é já não ter satélite de uma força exterior. Só o poder do Sol como luz da consciência permite ao homem libertar-se do peso da Lua. A conquista do Sol é a passagem dos sentimentos de água retidos no inconsciente a emoções de fogo que expandem e ativam a energia acumulada. Ao agir, ao criar, o homem exprime e dá forma ao seu potencial interior, toma dele consciência. É um processo de transformação qualitativa. A energia sobe de frequência ao passar de instintiva a mental. É uma alquimia psicológica. A vitória do Sol sobre a Lua é para o homem o objetivo da encarnação. A rendição da sua alma consiste na evaporação das águas primordiais, dos medos remanescentes acumulados na noite dos tempos, trevas ancestrais que, pela ação da vontade, o homem solarizado finalmente ilumina. Ir da lua para o sol é descobrir o poder da mente sobre o instinto, encontrar o sentido da vida. O primeiro ciclo de vida de cada ser humano é inteiramente lunar. Corresponde aos primeiros 18 meses de vida. Com o tempo de gravidez, totalizam 27 ciclos de lua. Tempo de total dependência materna, em que a criança se comporta como lua em torno da mãe. Nos primeiros meses da sua existência, o ser humano vive inteiramente centrado na pessoa que o alimenta, em princípio a mãe. Alimento físico e alimento psíquico, feito de ternura e proteção emocional. A vivência desses sentimentos de dependência vai preencher o vazio lunar e garantir a estabilidade sobre a Terra. No princípio da vida, a criança depende da mãe, como a lua depende da Terra. Só depois da lua ser alimentada pode integrar o Sol no seu percurso. O pai é então a grande referência. Passa da lua ao Sol, da água receptiva da primeira infância, inconsciente e instintiva, à identificação consciente do seu eu. Já pressupõe percepção mental e inteligência.